revelando verdades de Deus. Quando começaram as minhas visões, o Senhor Jesus Cristo apareceu-me para mostrar-me o inferno. Ele se apresentou com um manto branco que brilhava, cheio de luz e de poder. Jesus pareceu-me ter cerca de 1,80 m de altura. Sua barba demonstrava ter sido caprichosamente aparada. Seus longos cabelos tocavam de leve sobre seus ombros. Seus belos olhos eram penetrantes. O quadro de Cristo que mais se aproxima do modo como o vi em minhas visões é o que o mostra no Muro das Lamentações, orando pelos judeus e por Israel. Jesus Cristo tem tanto amor e compaixão por nós como o artista pintou naquele quadro, que ele percorrerá grandes distâncias para mostrar a alguém o inferno e o céu e as coisas que virão. Carruagens de fogo. Veja o que Bíblia diz. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. Quando eu estava no céu, vi carruagens de fogo com anjos dirigindo-as. Elas eram bem grandes, e fiquei maravilhada com todo o seu esplendor. Revelações de Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre os anjos neste versículo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Atos 1:10. Como é que alguém pode ler isto e não acreditar? Deus abertamente mostrou anjos para o seu povo quando Jesus foi levado aos céus. Meu irmão, temos que nos conscientizar de que Deus quer nos revelar o seu glorioso poder e as suas obras maravilhosas nestes últimos dias. Deus tem visões para mostrar para nós. Ele quer comunicar-nos essas verdades para que fiquemos incentivados e jubilosos por trabalhar para Ele aqui na terra. Milagres na igreja. Depois que tive estas visões, fui ministrar num culto de uma determinada igreja. Eu tinha passado um tempo em profunda meditação e oração. À noite naquela igreja havia anjos por toda parte. Todos eles tinham espadas douradas em suas mãos. O Espírito do Senhor falou comigo. Ele disse de uma forma bem clara: Filha, quando chegar o momento de oração pelas pessoas, quero curar alguns problemas físicos. Quero que isto seja um sinal no seu ministério de que o testemunho do inferno é verdadeiro. Eu tenho dado a minha palavra de que farei sinais, maravilhas e milagres à medida que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo for sendo pregado. Fiquei tão emocionada. No meu espírito vi um anjo com um grande livro, escrevendo nele conforme eu ia pregando. Nessa hora pareceu-me que o teto tinha sido aberto e então tive uma visão do trono de Deus. Anjos estavam regozijando-se e louvando a Deus, quebrando a escravidão do pecado. Quando chegou a hora de fazer o apelo para que as pessoas viessem até o altar, vi anjos andando pela congregação, tocando nas pessoas para irem ao altar e entregarem o seu coração para o Senhor. Quando vi os anjos tocando o coração daquelas pessoas, os mais terríveis pecados começaram a ser agitados e colocados para fora do coração deles, enquanto eles se ajoelhavam e oravam a Deus. Oh, como foi lindo! Em meu espírito eu podia ver cadeias que prendiam aquelas pessoas. À medida que elas eram perdoadas, os anjos quebravam as amarras, rompiam as cadeias, libertando-as. As amarras eram quebradas quando as pessoas levantavam as mãos e confessavam seus pecados para o Senhor. Choros e gritos eram ouvidos por toda parte partindo das almas que tinham sido libertas. Era maravilhoso. Em muitos dos cultos dos quais participei em várias partes do mundo, Deus realizou grandes milagres, como os daquela noite, e maravilhosas libertações começaram a acontecer. Tenho louvado a Deus por seus sinais, maravilhas e milagres. Sei que os anjos estão trabalhando, ajudando-me no ministério do Senhor Jesus Cristo.